Fala pessoal, Juliana Barreto aqui e este é mais um vídeo a respeito de prováveis temas de redação para o Enem 2017. Estamos em junho de 2017 e eu achei interessante começar já a fazer algumas observações sobre os prováveis temas, já fiz um vídeo sobre isso, vocês podem encontrar aí no canal. E este é o segundo. Eu procurei desta vez aqui no site do INEP, no próprio site do INEP, e há 15 temas. Alguns vão ser repetidos em relação ao vídeo anterior, então por causa disso eu não comentarei muito. E o objetivo maior é exatamente falar dentro do método Eu Te Aprovo, ou seja, quais seriam, dentre as 4 estratégias com as quais eu trabalho, que poderiam encaixar melhor nesses temas. Então, caso vocês encontrem esses temas por aí, nas provas de vocês saberão proceder da melhor forma possível. O primeiro é de inclusão digital. É um tema bem clichê, mas provável, pelo fato de que ainda existem polêmicas a esse respeito. Eu iria até um pouco mais além. Em relação à inclusão digital, eu creio que não seria tão importante escrever sobre isso, mas em relação a toda a tecnologia atual, sim. Então, de repente, o aluno escreveu um pouquinho sobre alguns acontecimentos na informática, tá? Alguns avanços, por exemplo, da computação quântica, eu acho que é interessante pesquisar a respeito. E se fosse apenas em relação à inclusão digital, não tem como, assim como eu já comentei algumas vezes, não teria como estar falando pontos positivos e pontos negativos. Alguns temas não permitem isso, porque se nós formos olhar em relação a direito, seria direito de todos estarem incluídos, né, dentro desse sistema digital. Então, seria basicamente ou passado, presente, vocês poderiam fazer dentro dessa estratégia, ou preferencialmente até teses. E aí vocês poderiam elencar 2 situações específicas para desenvolver em relação à inclusão digital. Poderia, se fosse o caso, se fosse possível, escrever a questão da inclusão digital nas escolas públicas, que é uma realidade, infelizmente, ainda bem aquém em relação ao que gostaríamos. O item 2 é a igualdade de gênero no Brasil. Eu creio que a própria palavra igualdade como um todo poderia ser um grande tema, tá? Seria um tema mais abstrato, no estilo que a Unimontes de Montes Claros costumava fazer, mas em relação à igualdade de gênero no Brasil, também não teria como estarmos olhando pontos positivos e pontos negativos, então também seria passado e presente poderia ser, né? E aí aqueles que são mais otimistas poderiam olhar o crescimento dessa igualdade, o avanço na sociedade em relação a isso, né? E dentro da estratégia de teses, poderia estar elencando 2 possíveis causas de ainda não termos atingido o ideal em relação a essa igualdade, né? Poderia estar falando da cultura do machismo, por exemplo. É um tema bem clichê, mas totalmente necessário. Então, eu creio que ele tem grande chance. Não é a minha aposta, né? A minha aposta para o tema de 2017 eu já fiz em outro vídeo. Quem não viu, corre lá e veja, dê o seu joinha. Mas, de qualquer forma, eu acho bem provável também. O número 3 são doenças virais e casos de saúde pública. No outro vídeo eu comentei um pouquinho a respeito, eu acho que é um tema polêmico, mas seria interessante estar buscando argumentos diferenciados, porque existe uma polêmica aí em relação à saúde pública, que voltada para vacinação, que de repente é interessante pesquisar um pouquinho a respeito. Poderia ser aí também de teses, tá? De causas e consequências também. E sair um pouco desse clichê, dessa obviedade, no sentido de prevenção, né? Do homem, do que o homem pode estar fazendo. Eu acho que vai um pouco além disso. Não que não seja importante, né, a questão da prevenção, mas o caos de saúde pública vai muito além. Existe uma questão financeira, existe uma questão de interesses que precisa ser compreendida, tá?
A maioridade penal, na verdade, foi bem cotada algum tempo atrás, eu acho que agora não tanto, tá? Mas como existe essa questão aí muito polêmica, comentar um pouquinho. Eu creio que seria pontos, né? A estratégia mais indicada seria a de pontos, e poderia estar, dentre, por exemplo, os pontos negativos, estar argumentando sobre essa questão de que nem sempre seria a solução para minimizar a violência. E aí busca-se dado que possa afirmar isso, confirmar, ratificar isso, tá? Enfim, dando sequência, tragédias ambientais, eu creio que seria no globo, né? Não apenas falando de Brasil, mas existem alguns casos que foram veiculados na mídia brasileira que também precisam de atenção. Existem alguns locais em processo de desertificação, por exemplo. Então, se o aluno não está por dentro dessas tragédias ambientais, seja no Brasil, seja no mundo, eu acho interessante procurar a respeito, né? Mesmo que não venha a cair, mas que seja pelo menos para fins, né, de você ter aí o conhecimento como cidadão do que está acontecendo ao seu redor. A crise política também já foi comentada. Eu acho que é interessante, seria basicamente causas e consequências, né? Mas poderia estar principalmente a de teses, para estar elencando aí duas principais causas e desenvolvê-las ao longo do desenvolvimento, duas principais causas para essa situação, né? E sempre tomando cuidado para não ser muito partidário. Eu creio que o aluno, às vezes, ele deixa transpassar o seu partido. E é interessante, pessoal, que a dissertação ela é imparcial, ou pelo menos ela se presume imparcial. Então, tomem um pouquinho de cuidado para não serem políticos demais nesse sentido. É preferível ser do lado do brasileiro mesmo. Eu acho que seria a melhor escolha. O sistema prisional brasileiro, muito polêmico, tá? Dependendo do recorte temático, seria de pontos, dependendo, poderia ser causas e consequências. E essa questão da superlotação do sistema prisional é muito interessante, muito bom de se escrever. Recentemente eu trabalhei sobre isso com o pessoal de um pré-concurso, né, de agente penitenciário e da PM. Eu trabalho também com pré-concurso, então é interessante escrever a respeito, mesmo que seja para o Enem. Não tem grande chance de cair, mas é interessante pela forma de argumentação e por ser um tema que é polêmico e é atual. Então, vale a pena escrever a respeito. Mobilidade urbana, já comentei no vídeo anterior, acho muito clichê. O outro aqui é relação entre globalização e mudanças climáticas, também muito clichê, mas seria causa e consequências. Avanço em pesquisas científicas, muito interessante para teses, né? De repente estar aí falando um pouquinho sobre a mulher. Talvez seria interessante escrever a respeito e citar como um dos argumentos a importância da mulher nessa área. Nossa, seria interessantíssimo. Dando sequência, temos aqui também direitos trabalhistas, que devido a alguns acontecimentos aí no Brasil, tem sido, né, infelizmente, tem se chegado a um ponto de retrocesso em alguns sentidos, né? Então, seria interessante o aluno escrever a respeito, procurando manter aquilo que eu falei anteriormente, de não ser muito político, tá? Manifestações populares, também já comentei em vídeo anterior, bem interessante escrever a respeito. Desenvolvimento sustentável, muito clichê, talvez, né, pelo fato de ser um tema que é atemporal, acaba sendo, né, então talvez tenha chance de cair, mas eu acho muito clichê. O desenvolvimento sustentável seria causas e consequências principalmente. Segurança de informação versus segurança nacional. Esse é muito importante porque houve grandes problemas em relação à área da informática recentemente, a vazamento de informações, né, hackers e toda essa questão. Existiu uma polêmica em relação a essas nomenclaturas, né? Na verdade, existe a nomenclatura certa. Eu acho que é interessante vocês pesquisarem a respeito, porque às vezes nós pronunciamos algumas
informações da área da informática, da tecnologia, que não são muito corretas. Então é interessante pesquisar exatamente o que é o hacker, né? E quais são as palavras adequadas para se utilizar a esse respeito. Em relação à segurança nacional, existem exemplos de domínio público que podem ser citados como argumentos de autoridade. Pesquisem, vale muito a pena. E o último aqui do site do INEP, o último tema que fica como dica é a crise do empreendedorismo no Brasil. Na verdade, eu creio que na amplitude municipal, estadual, ou mesmo se for olhar pelo governo federal, existem problemas em relação ao empreendedorismo. Dá um pouquinho de pano para manga, né? Existem várias situações que eu poderia elencar, mas eu creio que a estratégia de teses e está buscando aí duas situações específicas, talvez uma mais positiva, né, no sentido desse crescimento, mas uma no sentido de crise também, porque eu creio que em alguns momentos depende da amplitude que você for seguir, se for, né, estadual, por exemplo, talvez não tenha crescido tanto, então vale a pena estar buscando alguns dados estatísticos a esse respeito, dados numéricos, e verificar qual é a situação que vocês gostariam de fazer para recorte temático nesse sentido. É importante treinar. Todas as vezes eu estou falando o seguinte com os meus alunos: o mais importante não é acertar o tema que vai cair na prova do Enem. O mais importante é vocês treinarem, porque, na verdade, qualquer tema que venha aparecer, se vocês souberem fazer uma estratégia de desenvolvimento, que na verdade tem estratégia para começar, tem estratégia para desenvolver e tem estratégia para concluir. Então, se você sabe fazer isso, se você leu, tem informação suficiente, ok, você já está preparado para ser nota 1000. Então, é mais ou menos por aí. Ficam as dicas. Espero que tenham gostado. Dê um joinha se gostou. E faça aí um convite também para vocês. Eu tenho feito alguns cursos online, né? Um deles diz respeito às estratégias de desenvolvimento, inclusive mostra que elas dependem de como você começou, que recorte temático que é feito, né? E como que você vai concluir também depende disso. Então é interessante vocês buscarem aí, né? Peguem essas informações, cliquem no link, adquiram o seu curso, é bem baratinho e vale muito a pena. Espero realmente que vocês tenham gostado e quaisquer dúvidas, quaisquer sugestões de temas, entre em contato, método euteaprovo@gmail.com. Obrigada.